Nós somos, ao total, em 11 pessoas. O time de investimento tem 7 pessoas. Sou eu, eu sou o gestor, né? Tem mais um trader de volatilidade. Tem 4 analistas sêniores e um analista júnior. Então, a única mudança que a gente teve no time de investimento foi a adição desse analista júnior, que ocorreu ao longo do ano passado, isso ao longo desses últimos 7 anos, praticamente. Ô Cláudio, nesse primeiro momento aí eu queria que você falasse um pouco, assim, de uma forma geral, para os amigos, para os clientes e para os assessores que também estão ouvindo aí para todos, que você falasse um pouco da estratégia long short, né? E depois que você falasse aí da estratégia long short neutra aí, entrando mais, falando do fundo especificamente, tá? Tá. A estratégia long and short, vou falar bem brevemente dela, é uma estratégia que várias casas têm, mas cada um toca de um jeito, né? Existem várias maneiras de tocar um long and short. Tem gente que compra um monte de ação e shorteia o índice, é um jeito de se fazer. Tem gente que compra ações, vende ações, mas mantém uma parcela direcional. Esse é um long and short com direcional. E a maneira como a gente toca, no nosso entendimento, o long and short ele é um fundo puramente de arbitragem. O que é isso? A gente está comprado numa série de ações e vendido numa série de ações. Se a nossa carteira comprada render mais do que a carteira vendida, a gente vai ganhar dinheiro, não interessa se o mercado sobe, se o mercado cai. É exatamente o conceito de um long and short neutro. Então, dificilmente a gente tem alguma exposição à bolsa. Às vezes, esporadicamente, a gente faz alguma coisinha, mas é muito pequeno, quando a gente vê alguma oportunidade muito clara, mas mesmo assim a gente entende que o grosso do retorno do fundo tem que vir exatamente desta arbitragem das ações, né? Então, da diferença de performance entre as ações que a gente está comprado e vendido, e não do direcional. Outra coisa importante mencionar é que o long and short normalmente ele tem 2 books principais, né? O book intrasetorial, ou seja, pares dentro do mesmo setor, e o book intersetorial, pares entre diferentes setores. Quando você está falando de pares entre o mesmo setor, o risco obviamente é menor, né? Porque se é uma notícia setorial, vai impactar as duas empresas do mesmo jeito. Quando você está falando de pares intersetoriais, normalmente o risco é um pouco maior, exatamente por isso, né? Você pode sair uma notícia que afeta uma empresa num determinado setor que você está comprado vendido e não causa efeito nenhum na outra empresa do outro setor, né? Então, naturalmente, isso gera uma volatilidade um pouco maior, mas a gente tem essas 2 estratégias, tem também uma terceira que a gente chama de intracompany, né? Quando você faz uma ON contra uma PN, uma holding contra uma operadora, isso a gente também faz. Mas quando especificamente falando do intersetorial, quando você faz uma estratégia entre 2 diferentes setores, naturalmente a gente olha muito o macro, né? Como que o macro está encaminhando, o que a gente espera para a economia nos próximos meses. Isso ajuda a gente a ter uma visão setorial e aí sim ficar exposto mais ou menos em determinados setores, né? Mas a grande maioria do fundo do Solana Long Short, ele é intra, né? Mais da metade aí do fundo, ele está em intrasetorial. Normalmente o risco é mais no intra. Não dá para dizer que sempre vai ser assim. Isso é uma condicionante das oportunidades que aparecem no mercado, né? Então, não necessariamente isso vai se manter assim para sempre. Mas, historicamente, sim. Historicamente, a gente sempre tem um componente grande e maior no intrasetorial, até porque os analistas aqui são todos sêniores, acompanham as empresas em alguns casos, 15 anos, os mesmos setores. Então, conhecimento das empresas, são as mesmas empresas, né, tirando uma outra IPO que aconteceu ao longo do caminho, mas o conhecimento é muito grande das empresas, então, naturalmente, é mais fácil identificar quando houve um descolamento de performance em relação ao fundamento, né, numa determinada empresa, aí naturalmente já surge um call de fazer uma estratégia nova aí, intrasetorial, no caso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês, dentre essas operações, vocês operam mais o quê? Operam mais small, mais large caps? Qual que é o racional? E se tem alguma concentração dentro do fundo muito grande ou está bem diluído? Quantas operações tem montadas nesse sentido, em média? Quantas operações vocês ficam montadas aí nessas operações? Então, vamos lá. Começando pela primeira pergunta, a gente faz large cap, mid cap, small cap. Não tem preconceito.
Mas em períodos de crise, que nem esse, o preconceito aumenta um pouco mais, principalmente em relação a small caps, porque fica mais difícil você sair se você quiser. Small caps tem um problema adicional, né? Não é nem só se você quer sair. Se tem um acionista específico, eu não sei nem quem é, ele está posicionado na mesma small cap que eu estou, e ele resolve zerar aquela participação, seja lá qual for o motivo, e a liquidez dessa ação é muito menor que uma mid cap ou large cap, naturalmente essa ação vai sofrer muito mais. Então o risco aumenta muito quando você está muito exposto a small caps em períodos de realização de mercado especificamente. Então a gente procura ter menor exposição. Naturalmente e historicamente, a gente sempre tem uma exposição maior a large caps, tem uma exposição grande a mid-caps, até porque no Brasil, em função dos vários IPOs que a gente teve, tem bastante mid-cap, e a gente tem menos small caps. Essa já é uma posição natural do fundo. O que eu estou dizendo agora é que a gente, nessas épocas, tem menos ainda small caps, né? Toma mais cuidado ainda. Em relação à distribuição de risco e número de estratégias, o fundo ele é bem diluído, e sempre foi assim, desde que a gente criou, na verdade, desde que eu toco esse tipo de estratégia, né, desde 2010 em outro banco, né. Eu gosto de ter aí entre 30, 40, 50 estratégias. Normalmente a gente tem um número mais próximo de 40. Então, como a gente faz muito uma empresa contra a outra, não significa que quando a gente tem 40 estratégias, a gente está investido em 80 companhias, né, 40 compradas e 40 vendidas. Às vezes uma ponta se repete, né, às vezes eu tenho uma companhia long contra duas shorts para diluir o risco, isso acontece. Então, normalmente, acho que por volta de 65 a 75 empresas investidas entre pontas longs e pontas shorts no fundo é um número normal. O que a gente também gosta pelo seguinte princípio, né? Se você tem aí, vamos supor, 40 estratégias no fundo, obviamente isso não é uma verdade, né? Mas supondo que todas as estratégias tivessem a mesma oscilação e tivessem o mesmo peso na carteira, se você errasse 25 e acertasse 35 dessas estratégias, ainda assim o fundo daria dinheiro, né? Seria ter um retorno positivo. Então, o fato de você diluir bastante o risco numa série de estratégias, sem que cada um desses pares está lá, porque a gente acredita que ele vai dar um retorno positivo. Não está lá simplesmente para compor uma carteira, né? A gente analisou fundamentalmente, e às vezes por uma questão técnica também, e existe uma razão para esse par estar lá. Então, isso faz com que, de novo, se a gente tiver um percentual de acerto maior do que de erro, naturalmente o fundo dá um retorno positivo. E até por isso, voltando à questão da característica do long e short, que eu acredito que o fundo ele é tão descorrelacionado com o Ibovespa, com o índice, né? Primeiro porque ele é um fundo neutro, então você está basicamente exposto à arbitragem, né, dessa parcela comprada com a parcela vendida, e também em função da diluição do risco, né? Isso faz com que a nossa correlação com bolsa historicamente seja da ordem de 0,2, ou seja, uma correlação extremamente baixa, o que acaba favorecendo o fundo numa alocação até para compor carteira de clientes, né? Porque ele tem uma correlação baixa com outros produtos naturalmente. Isso é importante porque, assim, recentemente eu participei de uma reunião na XP e a gente tem uma visão de que os fundos de multimercado e os FIAs, eles têm uma média aí de correlação entre a plataforma aí de 0,70. Então, acho que a gente até chegou a comentar isso, o cliente começa a entrar em muitos fundos e acha que está fazendo uma diversificação e não está, né? Ele acaba andando de lado no mesmo caminho praticamente todos os fundos, e aí isso acaba dando uma exposição diferente aí no teu fundo, certo? Essa é a nossa, na verdade, a gente toca o fundo desse jeito porque entende que é a maneira correta de tocar um long e short, é assim que a gente enxerga o produto, né? O fato dele ser descorrelacionado com a bolsa e com outros fundos é uma resultante dessa maneira como a gente acaba tocando fundo, que, de novo, é como a gente acha que tem que dar retorno a longo prazo, né? Então, acho que é positivo, de novo, ajuda, obviamente, mas nosso objetivo nunca foi não ser correlacionado com os outros fundos, né? Nosso objetivo é não ser correlacionado com a bolsa e dar retorno positivo. É isso que a gente procura fazer, né? Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação a volume, antes dessa crise, antes do Covid e tudo mais, às vezes a gente conversava com o cliente, às vezes eu conversava até com os assessores,
e a gente falava fundo long e short, e muitas vezes o pessoal falava assim, puta, o cara vai shortear o quê? Nós estamos num baita de um bull market aqui, tudo subindo, o cara vai shortear, não tem o que shortear. E agora, de repente, de 2 meses para cá, a situação se inverteu completamente. Eu acredito, assim, do que tem acontecido dos outros fundos, até você tem o absoluto aí na casa, de ter tido muita saída. Como é que foi o volume de recursos? Teve mais entrada do que saída? Como que está esse movimento aí do recurso? Nessa parte comercial, vamos dizer, né, em relação ao nosso passivo, está super tranquilo. Teve algumas saídas, mas saídas muito pontuais, e teve algumas entradas também. O net, se eu não me engano, foi até levemente positivo. Acho que teve uma entrada maior do que saída nesse período desde a crise, o que reforça que os investidores entendem o produto, e acho que a gente já vai falar, obviamente, de cenário daqui a pouco, né? Mas eu vou detalhar o porquê que se abre uma série de oportunidades agora. Então, é interessante ter esse produto olhando para frente também. E falando de setores, intrasetorial, intersetorial, tem algum setor, você já falou de large caps, né? Vocês estão operando mais large caps, mas tem algum setor, assim, que vocês operam mais, que vocês têm mais confiança, até de acordo com o cenário? A gente tem ouvido muito casas de análise e recomendação falando muito de banco, empresa de energia. Como é que é a visão da Solona a respeito dos setores aí para até final de 2020, aí, por exemplo? Tá, então vou pegar um gancho na sua pergunta passada e vou emendar nessa daqui. Quando o mercado está em bull market, você até falou que às vezes é difícil você achar shorts no mercado, porque está todo mundo, ou todas as ações estão subindo. Se toda vez que o mercado está trending, né, seja para cima ou para baixo, é tranquilo achar shorts e longs. Até porque, se você pensar numa dinâmica setorial, quando a bolsa está subindo, naturalmente as empresas que sobem mais são aquelas que têm uma alavancagem maior à economia, né? As que têm uma elasticidade maior. Então, consumo, bancos, varejo, de uma maneira geral, tem uma elasticidade muito maior. E as inelásticas, né, setor de saúde, setor elétrico, setor de telecom, por exemplo, tem uma elasticidade muito menor. Então, é natural você ficar comprado mais nesses betas maiores e vendido nos betas menores. Você vai ganhar dinheiro se você acertar, aí você continuar subindo. Quando acontece o contrário, basicamente, seu posicionamento setorial conceitual tem que ser o contrário, né? Você se protege nas ações de menor elasticidade, então naquelas que não vão sofrer tanto, consumo de energia elétrica, alimentos e bebidas, remédios, farmacêuticos, e você fica vendido nas empresas que vão sofrer mais, que são aquelas que estão mais expostas a consumo, por exemplo, ou os próprios bancos que no final vão acabar sofrendo na parte de inadimplência também. Então, isso, conceitualmente é isso, independente do cenário, você tem como se posicionar setorialmente, né? No nosso caso, como a gente faz muito intrasetorial, a gente naturalmente já gosta daqueles setores que tem muitas empresas dentro do setor, que já te abre um monte de oportunidade, né? Então, bancos, tem alguns bancos lá, é bom. Setor de energia elétrica é muito bom, porque tem um monte de empresa com liquidez, e aí dá para você, ao longo do tempo, fazer uma série de estratégias. Setor de construção também tem alguns home builders lá, é bom. E por aí vai. Assim, siderurgia dá para fazer alguma coisa, mas é um setor bem menor. Industrials também é um setor menor. Alimentos e bebidas dá para fazer alguma coisa também. Então, oportunidade de intrasetorial tem em quase todos os setores. E a gente não tem um preconceito com nenhum setor, né? Nem preconceito e nem muito amor, né? A gente não pode ter paixão por nenhum setor e nenhuma empresa, né? Às vezes a gente gosta, apegar, né? Não pode se apegar. Às vezes a gente ama uma empresa, tá, mano? Saiu uma notícia, mudou a dinâmica da economia, a gente odeia a partir daquele momento, né? E tem que perder a mão, e tem que virar. Você está comprado, você vira vendido. O giro acaba sendo bastante alto da carteira, exatamente em função disso, né? Qualquer notícia marginal, qualquer mudança na dinâmica da direção da economia, a gente tem que mexer na carteira muito rapidamente, né? Legal, Cláudio. Deixa eu te fazer um questionamento com relação ao volume. Você pensa num limite de volume ideal para o fundo? Atualmente vocês estão com mais ou menos 400 milhões aí de patrimônio no fundo.
Alguns fundos, por exemplo, estavam fechados e aí, devido ao momento do equity agora, dos preços terem baixado, voltaram e abriram para captar novos recursos. Isso mudou um pouco a tua ideia de volume no fundo? Como que você pensa a questão de volume aí e se mudou devido ao cenário agora? A gente é uma casa que sempre preza pelo conservadorismo, né? Então a gente fechou esse fundo pela primeira vez com 400 milhões de reais, se não me engano. Aí ele passou um tempo fechado, a gente voltou a abrir. Quando a gente voltou a abrir, ele foi para 500 milhões de reais, fechamos de novo. Agora ele está aí por volta de 400. É uma estratégia que a gente considera que esse tamanho, por volta de 500 milhões de reais, por enquanto é um tamanho bom. A gente estava caminhando, na verdade, para poder ter mais capacity no fundo. Por que isso? Porque a gente estava vivendo um bull market já há alguns anos. Isso é muito favorável, né? Você tendo IPOs de novas empresas, cada empresa nova que entra na bolsa, principalmente uma empresa grande com liquidez, ela te possibilita ficar ou comprado ou vendido nela. Então, sim, ampliou sua capacity, naturalmente, né? Cada IPO grande é muito positivo para a gente. Então, a expectativa desse ano era que o mercado de capitais seria extremamente forte. E isso seria muito positivo nesse sentido. A gente poderia ampliar a capacidade do fundo. Agora, obviamente, o mercado de capitais se fechou em função da crise. E vai demorar um tempo até a gente ter novas ofertas públicas, provavelmente. Então é ruim desse lado, mas do lado do fundo de capacidade dele, a gente continua tocando absolutamente normalmente, e, assim, com muito pouca restrição de liquidez. O tamanho dele também praticamente não se alterou, né? Ele sofreu um pouquinho, mas é muito na margem. Então o tamanho dele está praticamente constante em relação aos últimos meses. Então a gente enxerga que está num tamanho bom, e se o mercado voltar a andar naturalmente, provavelmente a gente volta a abrir o fundo, mas a gente sempre faz muito gradual, né? A gente não vai, agora vai abrir o fundo de 500 milhões para 1 bi de reais, a gente não faz. A gente abre lá, eu vou de 500 para 600, para 700, vai de pouco em pouco. A gente prefere ser conservador do que, de repente, ter uma capacidade de dar um tamanho muito grande e você perceber que está muito difícil manejar o fundo, né? Aí você está deixando performance na mesa, é isso que a gente não quer. Até mesmo porque se você ficar muito grande, fica difícil a liquidez para você operar a estratégia, né? No final demora mais, são duas coisas que ficam complicadas, né? Primeiro é a liquidez, que você mencionou, né, Fernando? Então, você comprar e vender a mesma participação nas empresas, que às vezes você faria em 1 ou 2 dias, vão te levar 3 ou 4. Então, naturalmente, não é o ideal. E o segundo é a parte de aluguel, né? Então, uma coisa é você ter um fundo de 500 milhões de reais e você precisa ter um notional de 200 milhões de reais em aluguel. Outra coisa, você precisa de 400 milhões de reais de aluguel. Então, às vezes o preço vai ser diferente, às vezes você vai tomar mais short squeeze nesse mercado de aluguel. Então, tem que tomar muito cuidado nessa ponta também. Por aproveitar o teu gancho aí na questão de aluguel e de posição vendida, e vou tentar enganchar aqui duas questões. Recentemente, a gente teve aí um vídeo do Barsi reclamando da galera fazendo muita posição vendida e derrubando a bolsa. Houve até um barulho de muita gente querendo que parasse a posição vendida na bolsa. Lá na Europa aconteceu também a mesma coisa, muita gente vendida e acabou derrubando a posição da bolsa, lá até de uma forma inorgânica, né, uma forma meio que abstrata. Eu queria saber tua posição a respeito disso. E já aproveitar o gancho que você falou do tempo, né, que demora a liquidez aí, eu queria falar um pouco do tempo de resgate do fundo. Por que D mais 14? Né, que geralmente ou o fundo é D1 ou ele acaba sendo D30 na maioria das vezes. Aí eu queria entender o teu racional aí na hora de criar o fundo e ter feito ele D mais 14. Do lado de liquidez, assim, como eu mencionei, né, ele é um fundo com estratégias bastante diluídas, um grande número de estratégias, um percentual lá, o normal das nossas estratégias é estar 1,5% do fundo comprado, 1,5% vendido. Esse é o grande número de estratégias. Aí, ocasionalmente, você tem algumas estratégias com 3% comprado, 3% vendido. Então, você vê que a diluição é bastante grande dentro do fundo, né? E, além disso, o fundo long and short, naturalmente, qual que é o conceito caixa de um fundo long and short, né? Vamos supor, fazer um trade clássico aqui, vou comprar Itaú e vender Bradesco.
eu vendo o Bradesco, primeiro eu pego o aluguel de Bradesco, né, que é super barato, aluguei. Aí eu vendo no mercado 10 milhões de reais. Com esses 10 milhões de reais, eu compro 10 milhões de reais Itaú. O meu efeito caixa é zero, praticamente. Então, o caixa que eu tenho investido no fundo, ele fica aplicado em título público, ou seja, é um fundo que naturalmente ele tem uma liquidez muito grande, né? Eu tenho muito patrimônio em caixa, então é muito fácil eu honrar resgates eventuais, né? Isso pelo conceito do long and short. Então a gente não vê nenhum problema deste lado também, por isso que tem essa regra de liquidez mais curta de 14, 15. Do lado do short, a minha visão é assim, os fundos long and short, eles provêm liquidez para o mercado e corrigem distorções, né? Exatamente por conta disso. Imagina que você é um fundo super concentrado, você tem 10 ações, você está comprado, sei lá, no setor de concessões rodoviárias, você está comprado em eco-rodovias, que tem uma liquidez razoável, é uma mid-cap, mas não é uma large-cap, não tem grandes, não é uma liquidez boçal que nem uma Petrobras, uma Vale, uma Itaú, uma B3, né? E aí você está comprado lá em 150 milhões de reais, vamos supor, em eco-rodovias. E você sofre um resgate enorme. O que você tem que fazer nesse momento? Você tem que vender eco-rodovias. O que vai gerar no mercado? O preço de eco-rodovias vai disparar. Oi. Oi, voltou. Oi, voltou? Oi, voltou. Onde que eu estava falando, só para eu saber onde eu parei? Você estava falando que você vai ter que vender eco-rodovias com preço lá embaixo. Exatamente. Então, se você é um fundo concentrado, você tem um monte de eco-rodovias, você vai massacrar eco-rodovias. O fato de ter fundos long and short no mercado ajusta isso e é muito positivo para o mercado como um todo, porque o que eu vou fazer? Eco-rodovias vai distorcer em relação ao CCR, eu vou pegar o aluguel do CCR, vou vender CCR e vou comprar eco-rodovias. Então, eu ajudo o mercado até se estabilizar em uma certa magnitude, né? E aí, se entrar outros fundos que também têm seu valor, obviamente, são fundos de long only, vão falar, não, nesse patamar de preço não faz sentido, vão começar a comprar eco-rodovias e CCR. Então, a gente provê liquidez, corrige as distorções de mercado, acho que, assim, acaba tendo um serviço também bom para o mercado, né? E, de novo, e para o investidor é uma grande oportunidade de investir de novo em arbitragens que não fazem sentido no mercado, né? Aproveitar que você está começando a citar nomes, aí já falou de Bradesco Itaú, já falou de Eco-Rodovia CCR. Eu tenho uma pergunta que é de um amigo nosso aí, do Fábio Sato, que ele quer saber qual foram aí pelo menos as 2 operações aí que você conseguiu fazer nesses dias que de trade que deu o melhor resultado para você, se você puder falar. Legal, grande abraço para o Sato, grande amigo. Na verdade, eu acho que talvez seja mais interessante falar o racional do porquê que a gente fez essas estratégias, para daí entrar nelas, né? Então, e aí eu vou falar um pouco de panorama de mercado, do que a gente está vendo e como que a gente está pensando agora, né? Primeiro é importante entender do lado técnico o que acontece com o mercado acionário como um todo, toda vez que começa uma crise, né? Os fundos aqui no Brasil, eles são muito concentrados, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que você tem lá umas 4, 5 mil empresas com liquidez para você montar estratégias. Aqui no Brasil você tem umas 100 empresas, a grosso modo, com uma liquidez razoável, né? Então isso, infelizmente, faz o nosso mercado fique muito crowded, que a gente fala, né? Muito concentrado. Então, muitas vezes as participações dos principais fundos são semelhantes entre eles, né? Isso acaba resultando numa correlação maior entre os fundos. E aí, quando você tem esse advento de um período de realização mais forte do mercado, o que acontece? Algumas coisas. Primeiro, os gestores querem diminuir risco. Então, já vendem essas posições que o mercado gosta mais. Alguns gestores têm limite de stop. E aí bate o stop deles. Aí eles são obrigados a vender essas participações que eles têm. E pior, se é um stop loss de long and short, ele é obrigado a vender uma empresa que ele gosta e é obrigado a comprar uma empresa que ele não gosta. Então, esses movimentos, naturalmente, eles fazem com que você olhe as empresas mais promissoras no mercado, as que têm a melhor perspectiva, muitas vezes sofrem mais do que as menos promissoras no mercado neste curto prazo, exatamente por essa questão de resgate, de stop loss, de diminuição de risco. É natural que isso ocorra em crise. E aí os fundos long and short até sofrem um pouco no começo. A gente sofreu também um pouco no mês de março. Mas isso é natural, é uma dinâmica que
costuma ocorrer. Porque no curto prazo as ações elas estão respondendo somente por fluxo e não por fundamento. O fundamento deixa de existir, mas é simplesmente fluxo, é fluxo de venda nesses papéis. Então esse é o primeiro movimento. No segundo movimento, que eu acho que a gente está devagar entrando nele, é quando volta o fundamento, né? Então você tira o pânico dos primeiros dias e o fundamento volta a prevalecer aos poucos. E essa volta de fundamento, primeiro, você consegue aos poucos ir montando uma série de estratégias que você não tinha, mas em função desse fluxo de venda numa série de ações, acabou abrindo oportunidade em papéis que você gostava, mas achava que o preço não era tão atrativo, né? Então, naturalmente, abrem oportunidades olhando para frente, né? E, principalmente, a gente precisa entender como é que vai ser o mercado daqui para frente. E agora essa eu acho que é a grande dúvida hoje do mercado, né? Então, pensando racionalmente, falando especificamente da crise do coronavírus, qual que é o nosso entendimento? A gente está num período de lockdown ainda. Quando você olha na Itália, que é um país que está algumas semanas na nossa frente, com a mesma política, na verdade uma política ainda mais restritiva do que no caso brasileiro, eles acabaram de postergar hoje, de novo, por mais 15 dias, o período de lockdown até o fim de abril. Então, a gente acredita que aqui no Brasil, e até por uma postura do Dória também, especificamente no estado de São Paulo, a gente vai ficar com esse lockdown no mínimo até o final de abril, possivelmente até o final de maio, e com uma chance de ocorrer até o final de junho. O que os especialistas, epidemiologistas e afins têm dito sobre isso? Só faz sentido você partir para uma restrição de locomoção horizontal a partir do momento que você consegue testar uma parcela significativa da sua população recorrentemente. Isso a gente não vislumbra isso acontecendo ainda no Brasil, né? Então a gente não sabe quando que isso vai acontecer, mas vamos supor que isso aconteça lá entre maio e junho. Então gradativamente a gente começa a liberar as pessoas para voltar a trabalhar. O natural é que ocorra o que está ocorrendo na China hoje. Na China, onde você já teve a volta mais pujante da economia, na verdade, né? A recuperação mais rápida da economia aconteceu na China, só que ainda assim as pessoas elas estão sendo autorizadas a trabalhar e elas basicamente vão trabalhar e vão no supermercado comprar comida. Elas não estão indo no cinema, não estão indo em restaurantes, e quando elas vão viajar, elas só viajam com carro próprio. Elas não pegam avião, não pegam ônibus, elas têm medo disso. Então, o comportamento das pessoas mudou. E até quando esse comportamento deveria mudar? Racionalmente, deveria permanecer desse jeito até você ter uma vacina, porque aí sim você tem a garantia que você vai estar imunizado, né? Então você pode ter essa imunização, pode ir num restaurante. A perspectiva de ter uma vacina é só daqui 12 meses, no melhor dos casos. Então a gente está falando uma coisa no início de 2021. Então, obviamente, a gente pode errar nesse cenário e a gente pode mudar ele amanhã ou depois de amanhã com novas informações, mas com as informações que a gente tem hoje, a nossa expectativa é que a gente fique mais algumas semanas em lockdown e numa segunda fase a gente vai ter uma série de restrições para aqueles que não estarão em lockdown, né? Então você vai ter uma liberação para você ir trabalhar, mas o shopping ele vai estar limitado, talvez entre 1.000 pessoas por dia. O jogo de futebol talvez libere para 200 pessoas. A gente entende que vai ter uma série de restrições que provavelmente vão perdurar durante o segundo semestre desse ano. Essas restrições são muito ruins, obviamente, para o setor de consumo, porque causam incerteza, o desemprego naturalmente vai subir, por mais que o governo estimule a economia, ainda assim você não vai ter um nível normal de emprego da população com as empresas. Então, a gente entende que essa parte de consumo ainda vai estar muito mais direcionada para farmácia e alimentos do que efetivamente roupa, geladeira, fogão, carro, apartamento, esse tipo de coisa. Então, é um cenário mais complicado. Em função disso, o que a gente tem procurado no curto prazo como estratégia? A gente está focando no que eu chamo de fase 2. A fase 1 na Bolsa é o pânico, a fase 2 é quando você se adapta à nova realidade. E essa realidade temporária, provavelmente até o final de 2020. A fase 3 seria uma volta à normalidade, vamos supor, né? Então, nessa fase 2, o que a gente está procurando? Empresas que têm uma recorrência na sua receita, que não vão sofrer tanto. Mais sólidas, né?
sólidas, que não têm problema de endividamento, então elas não vão sofrer tanto, contra empresas que vão sofrer bastante, que a atividade está fechada, né, por exemplo. Então, vou citar um exemplo, já que você pediu, né, que o Sato pediu. A gente fez um par que eu acho bem interessante recentemente e já está dando um bom resultado. A gente comprou a Lynx, que é uma empresa de tecnologia que basicamente vende o sistema de ERP para uma série de empresas, tem consumo no meio também. Infelizmente, a gente acha que vai ter inadimplência também para ela, né, porque algumas empresas vão deixar de pagar. É natural, mas boa parte, a maior parte dos clientes dela vão continuar pagando. Então, a receita dela é recorrente. Quando você entra lá nas apresentações da empresa, ela fala que 80% da receita dela é recorrente, né? Então, é uma empresa que deveria sofrer menos e a gente vendeu, para fazer o par, a gente vendeu a Lojas Renner, que é uma empresa excelente, é a melhor empresa do setor de varejo, a gente adora o management, já teve comprado inúmeras vezes em Lojas Renner, mas no curtíssimo prazo, a Lojas Renner fechou as portas, não tem perspectiva de reabrir, e o varejo online dela é muito pequeno como percentual das vendas, por volta de 5%, né? Então, você está comprado numa empresa que tem uma recorrência lá, vamos dizer, uma coisa entre 70% e 80% da receita, e vendido numa empresa que a receita vai ser praticamente zero ao longo dos próximos meses, sendo que, num primeiro momento, as ações da Lynx caíram mais do que a Lojas Renner. Né? Quando você olha um gráfico relativo entre as duas, ela estava sofrendo mais, o que não parecia fazer nenhum sentido. E aí, quando você olha a valuation, a Lynx estava mais barata do que a Lojas Renner. Quando você olha a EBITDA, por exemplo, ainda está mais barata que a Lojas Renner. Então, é um par que parece fazer todo sentido, mirando esses próximos 3 trimestres que a gente tem pela frente. Esse é um exemplo. Vou dar um outro exemplo, que aí é mais absoluto, não tão relativo, mas que eu acho um exemplo muito bom, né? Inicialmente, quando a crise começou lá na China, o que a gente pensou aqui, né? A gente falou, bom, se vier para o Brasil, nesse setor de saúde, né? Quem que vai sofrer e quem que vai se beneficiar, né? Quem vai se beneficiar, talvez seriam até os hospitais, né? Porque você teria uma maior utilização do hospital, ele vai estar mais cheio, ele vai se beneficiar, e quem vai sofrer mais vão ser os planos de saúde, que vai ter maior utilização, significa maior sinistralidade. Mais sinistro, exatamente. Então, a margem dele vai cair. Essa foi a nossa primeira reação. Engraçado, e aí, passado um tempo, a gente não montou esse trade, né, porque você não tem um play puro de hospital no Brasil, né, você tem alguns que são integrados, que é o caso de Apivida e Notre Dame, mas você não tem um play puro, então a gente não chegou a montar essa estratégia. Mas, passadas algumas semanas, a gente viu que a gente estava completamente errado no nosso assessment inicial. O que aconteceu efetivamente? Do lado dos hospitais e também dos planos de saúde, quem tem qualquer tratamento eletivo, né, você tem uma dorzinha, você tinha uma cirurgia marcada para corrigir alguma coisa, você cancelou e você não quer ir no hospital, porque você tem medo de se contaminar no hospital. Então, a utilização do hospital que não seja pelo vírus está extremamente baixa. Então, isso faz com que, para o hospital, na verdade, ele está perdendo dinheiro, porque ele está sendo obrigado a reservar uma série de leitos, né, para cuidar do vírus, que não é um tratamento tão caro. Então, aquelas cirurgias caras, aqueles tratamentos mais intensivos de vários dias de UTI não estão sendo utilizados, né? Então, para o hospital está sendo ruim, e para os planos de saúde, na verdade, a sinistralidade ela deve diminuir ao longo do primeiro, do segundo, do terceiro trimestre, porque, de novo, as pessoas não estão querendo cuidar de coisas de menor importância, não estão indo para o hospital, não estão indo para os médicos, os consultórios. Não estão fazendo exame, não estão fazendo nada, né? Não estão fazendo exame, não estão fazendo nada. Então, você vai no médico e depois você pede reembolso para o plano de saúde. Ninguém está fazendo isso. Está tudo parado. Então, o caso da Sul América, por exemplo, que a gente teve primeiro um receio inicial, a ação sofreu uma barbaridade, caiu tanto quanto as ações de varejo, por exemplo, que estão com as portas fechadas, né, que eu já mencionei. Caiu a mesma coisa, só que o primeiro trimestre dela e o segundo trimestre, muito provavelmente, vai ser bem melhor do que o que a gente estimava na virada do ano, quando ninguém falava de vírus, né? Então, isso, obviamente, é uma grande oportunidade, não faz sentido nenhum essa queda que houve neste caso específico. Então, a gente comprou o Sul América, é um dos exemplos que a gente comprou. Ninguém vai deixar de pagar plano de saúde, então a recorrência na receita dela é de 100%, ou uma outra empresa pode começar a ter problema de caixa para pagar, então, que não seja de 100%, mas quem tem plano de saúde quer continuar tendo, e quem não tem está desesperado para ter um plano de saúde. Então, existe uma procura muito grande, na verdade, para o plano de saúde. Então, esse tipo de coisa que a gente está procurando. Então, respondendo o Sato, aí, comprando Sul América, por exemplo, estamos ganhando dinheiro.
compramos links contra a loja da Sender, estamos ganhando dinheiro. Tem o IRB, que aí você tem uma questão contábil também, que foi levantada no começo do ano por outra gestora. Mas o IRB, o maior problema é contábil ou é gestão corporativa? A gente não entende que é gestão corporativa. Primeiro vamos pensar, o IRB, vai com calma. O que é o IRB? O IRB é uma resseguradora. A maior do Brasil é a maior da América Latina, certo? Disparado. Ele é tão maior que os outros em tamanho que ele é um semi-monopolista, privado. Sim. Então, eu não conheço nenhum monopolista privado no mundo que perde dinheiro. Então, você pode ter tido uma questão contábil do cara da gestão anterior, que foi toda alterada agora, recentemente, né? Mas de ter feito uma prática mais agressiva ou menos agressiva, enfim, acho que isso vai aparecer ao longo dos próximos balanços, mas independente disso, você está falando que o IRB, nas nossas contas, hoje, a ação precifica um retorno sobre capital por volta de 12%, sendo que, historicamente, antes do IPO dele, a média de retorno sobre a capital dele era de 20%. Depois do IPO, isso foi subindo e chegou a bater 40%. O pior ano do IRB de retorno sobre capital foi em 2013, se eu não me engano, que foi da ordem de 13%. Esse foi o pior ano do IRB, se a gente olhar os últimos 10 anos dele, de estado em bolsa. E a ação precifica hoje 12% de retorno sobre capital. Então, a gente acha que não faz o menor sentido, de novo, num player monopolista, que de repente você pode ter um trimestre pior, se você teve uma prática contábil mais agressiva recentemente, você pode ter uma reversão, uma provisão sendo lançada agora no primeiro trimestre, mas isso vai ser uma coisa pontual. Olhando para frente, é o maior ressegurador do Brasil, monopolista, que vai ter retorno sobre capital da ordem de 20%, está precificando 12%. Hoje, na ação com crescimento muito mais baixo que ele já teve. Vamos fazer um bate-bola aqui, até para a gente ler um pouco das perguntas que tem aqui da galera e a gente ir um pouco lá para o cenário macro, para a gente já começar a finalizar o papo aí, para não sermos cortados aí pelo Zoom. Eu queria pegar algumas perguntas aqui do que a gente teve lá no começo. Algumas você já meio que respondeu. O Thomas perguntou principal diferença de estratégia aí do long short do absoluto, aí dos fundos da casa. E eu tenho o Arnaldo aqui também perguntando se vocês estão ponta vendida em Bova 11. Então vamos lá. Long and short e absoluto são produtos completamente diferentes, né? O long and short ele é neutro, com uma série de estratégias, risco diluído, correlação quase zero com a bolsa. E uma preocupação muito grande com curto prazo, né? O absoluto ele é um fundo de horizonte de longo prazo. Ele é dos fundos da casa o que se aproxima mais de um fundo de bolsa, de um FIA. Não que ele seja um FIA, ele não é um FIA, mas é o que mais se aproxima, né? Então, no absoluto, são posições muito mais concentradas. A gente tem lá normalmente 12, 15 empresas investidas, mirando um horizonte de investimento de 5 anos ou 10 anos, esperando realmente maturar aqueles investment cases. Então, são produtos completamente diferentes. O absoluto tem uma vol muito maior e uma correlação muito maior com bolsa, né? O long and short, uma vol muito menor e uma correlação quase zero com bolsa. A segunda pergunta é sobre o BOVA 11. A gente tem alguns pares vendidos em índice futuro. A gente tanto faz nesse caso, né? Você usar como mecanismo ou BOVA 11 ou índice futuro. Normalmente a gente usa mais índice futuro, mas é o mesmo. O índice futuro você usa principalmente uma estratégia intersetorial, né? Quando você quer fazer uma exposição, sei lá, vou comprar Vale, mas não quero vender siderurgia, porque eu acho que siderurgia também se beneficia do motivo que eu estou comprando Vale. De repente, uma demanda maior de aço no mundo, a China investindo em infraestrutura agora. A China está voltando já. Exatamente, a China já está voltando e todo programa chinês de estímulo envolve infraestrutura. Então, ela pode despejar bilhões em investimento em infraestrutura. Aí você compra Vale porque vai se beneficiar da demanda de aço. Aí você não quer vender aço exatamente porque você vai ter uma demanda maior de aço. Então, você vai vender contra o quê? Né? Não existe outra mineradora, uma mineradora de ouro para você vender no Brasil. Né? Infelizmente, de novo, nosso mercado é mais restrito. Então, naturalmente, você acaba fazendo contra índice. Aí você vai para um intersetorial, né? Vale contra índice. Mas aí, de novo, tanto faz se fazer contra índice contra BOVA, né? Perfeito, Cláudio. E agora, sim, passando já para um cenário macro, até para a gente já começar a finalizar o nosso papo aí, queria te perguntar aí, você falou um pouco
das previsões aí do governo, de como que, de previsões de término de lockdown? Vocês estão trabalhando com que cenário para término de lockdown, se é maio, se é junho? E como vocês estão trabalhando as suas posições em cima desses cenários? E assim, a gente está aqui na SVN, a gente está fazendo umas anotações com todos os gestores, que assim, é uma pergunta bem simples, bolsa no final do ano, dólar no final do ano e o PIB. Assim, é tranquilo de responder, assim, aquela que mata qualquer um, assim, o que você, mas aí sem brincadeiras à parte, o que vocês estão projetando aí para o fim de 2020 e começo de 2021? Tá, então deixa eu falar. A gente é uma casa puramente de equities, né? A gente não é uma casa macro. Então a gente não tem a figura do economista, que consequentemente a gente não projeta juros, não projeta PIB, não projeta câmbio. Eu realmente não tenho número. O que a gente faz desse lado a gente estuda muito, a gente lê muito. Eu leio muito macro, obviamente, para entender, né, como é que o mundo está se movendo e qual que é a notícia marginal, principalmente, né? A revisão do PIB ela está sendo para cima ou para baixo, né? O quanto que já está no preço do mercado. É isso que impacta mais as nossas estratégias, né? Se os juros no final do ano, ou o PIB, melhor dizendo, já que você me perguntou de juros, né? O PIB no final do ano for -3 ou -3,5, isso praticamente não vai alterar em absolutamente nada as nossas estratégias, né? De novo, o que a gente está procurando aqui é entender o comportamento do mercado ao longo dos próximos meses. Então, como é que como é que o consumidor vai se comportar e o que isso vai refletir do lado das empresas, né? É isso que a gente procura. Aquela velha conversa, né, que a gente ouve muitas vezes, que bolsa não é PIB, né? A gente passou por muitos anos aí com um PIB achatado e a bolsa voando. Exatamente. Então, a correlação não tem nada a ver, a gente está muito preocupado com as empresas, né? Não, obviamente, a gente usa o número do PIB para projetar, né? Algumas empresas têm uma correlação maior do PIB, mas a gente realmente não projeta. Então, do que eu estudo, do que eu leio, acho que a gente está caminhando para algum PIB aí negativo por volta de 3% no ano, mas isso é o que eu estudo, não é um número nosso. Câmbio também não tem um número, mas acho que dificilmente é abaixo de 5, né? A não ser que o cenário mude completamente. É isso que a gente tem que ter em mente, de 5 para cima. Acho que para cima depende muito do lado fiscal, né? E aí o lado fiscal depende muito mais de como que o governo vai dar esses estímulos para a economia, no sentido que são estímulos de curto prazo para esse ano, ou você tem o risco de carrego desses estímulos, né? De você ter alguns abacaxis entrando aí na legislação, sendo alterada, inclusive nesse plano Mansueto que está sendo discutido, e foi de novo adiada a votação dele. Se você vai ter uma recorrência desses gastos para frente, isso implica um fiscal pior para frente, consequentemente uma inclinação maior de curva de juros e um câmbio mais depreciado, né? É isso que a gente fica prestando atenção na margem, né? De bolsa, eu acho que o preço da bolsa hoje é um preço que no longo prazo é atrativo. Então, você ficar comprado em bolsa hoje pelos próximos 2, 3 anos, eu acho que é um bom preço para ficar comprado, mas sabendo que a gente já teve uma bela correção, né? Batemos 63 mil pontos, estamos aí próximo dos 78 por aí. E o que é importante também pensar é o que a gente sempre pensa, quais são as notícias positivas que podem vir e quais são as notícias negativas, né? A principal notícia positiva é a vacina, mas, de novo, isso é uma coisa para daqui 12 meses, então não é uma coisa para agora. A segunda principal notícia positiva seria o controle dos números de infectados, isso na margem está acontecendo, né? Mas é o que todo mundo fica olhando todo dia, né? Qual que é o número de novos casos na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. Tem estado mais controlado, isso obviamente é muito bom, né? E acaba ajudando bastante. Qual que é a pior notícia que poderia sair? Só do lado bom, existe mais uma notícia muito positiva, que seria um tratamento mais efetivo, né? Descobrirem um remédio já existente, um novo remédio, que você entra ruim na UTI e em 2 dias você está bom, né? Estão discutindo muito a tal da cloroquina, né? Mas ainda não é um tratamento comprovado, né? Ainda está em fase experimental. Então, e do lado até, desculpa, a questão da cloroquina acaba até parecendo meio que uma tentativa de achar um salvador ali, né? Uma notícia boa para criar aquele movimento de otimismo, né? Para quem tá doente e tudo mais. Isso. Então, e o que a gente vê
notícia potencialmente negativa, né? O grande medo hoje é surgir uma segunda onda de contaminação. Isso poderia acontecer na China, pode acontecer na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos. E aí acho que tem um número muito importante para a gente pensar nisso. Se você pegar percentualmente o pior país, né, mais afetado, talvez seja a Itália, ou esteja entre os piores, né? O percentual da população que foi contaminada na Itália é 0,2% da população, ou seja, nada. Então, para você ter efetivamente uma segunda onda de contaminação não parece ser uma coisa muito difícil. Obviamente, o lockdown ajuda bastante, mas imaginando que você libere o lockdown e as pessoas voltem para a rua, dado que só 0,2 conceitualmente foram contaminados, obviamente não é isso, porque teve uma série de empresas, de pessoas, né, que não foram testadas e não fazem parte da estatística, mas provavelmente se contaminaram e se recuperaram, mas ainda assim é um número estatisticamente irrisório, né? Então esse risco é real e isso traria, obviamente, muita volatilidade no mercado, pode fazer com que o mercado volte a cair e cair significativamente. Então não acho, apesar de olhar esse patamar da Bolsa aí dos 78 mil pontos, acho atrativo para os próximos 2, 3 anos, não estou dizendo que não tem nenhum risco olhando para frente, tem risco e os riscos são significativos, né? Ainda deve ter mais alguns tombos aí no meio do caminho, né? Possivelmente, esperamos que não, né? A gente torce para que não tenha, mas possivelmente tem. Então, quando eu olho no final do ano, qual que é o preço da Bolsa, eu acho que ela tanto pode estar onde ela está, e aí eu acho que é um patamar razoável, esses 80, 90 mil pontos, até porque você deve ter um número de desemprego bem maior, o nosso fiscal com certeza vai estar bem pior, o consumo vai estar bem mais fraco. Está bem machucado, né? Então, eu acho que um número aí por volta de 90 mil pontos, 90, 95, não é um número ruim, só que com um disclaimer que se começar a pipocar notícia que a descoberta da vacina é iminente, os testes estão indo muito bem, está próximo, no início de 2021 provavelmente vai sair a vacina, a Bolsa vai antecipar isso, e aí ela já começa a rasgar muito antes, né? Então, esse seria o grande trigger para a Bolsa estar num patamar muito maior. Perfeito. Acho que da minha parte é isso. Se quiser fazer alguma consideração final aí, fica à vontade aí para fazer o fechamento e acho que, mais uma vez, eu te agradeço aí por aceitar o nosso convite e foi bem esclarecedora aí a conversa. Legal, eu que agradeço vocês, a SVN, acho que a oportunidade é boa e é boa para os clientes da SVN, né, por entender como é que funciona esse mercado específico que é o de arbitragem em curto prazo e também um pouco dessa dinâmica que eu mencionei, né, do lado técnico, das distorções que acabam acontecendo no curto prazo e que geram oportunidades. E era isso que eu queria enfatizar no final, né? Então, quando você olha fundos long and short, historicamente, toda vez que você tem uma crise, no começo da crise é natural, ele sofre um pouco, mas acaba abrindo tanta oportunidade, tantas distorções que acabam acontecendo no curto prazo, que a gente acaba montando trades novos, né, estratégias novas que a gente não tinha no fundo, que historicamente a gente consegue recuperar isso num período razoavelmente curto, né, essa perda de performance inicial que a gente teve. Então, acaba sendo uma oportunidade de investir no fundo toda vez que você tem um pequeno drawdown. Obviamente não dá para prometer, eu torço para que isso ocorra novamente. A gente está vendo uma série de distorções no mercado, a gente está vendo uma série de oportunidades e a gente está montando as estratégias. Então, no nosso entender, se o mercado voltar para a racionalidade, tem dinheiro na mesa, vai dar para ganhar uma boa rentabilidade para os cotistas aí. Obrigado, Cláudio. Obrigado a todos aí. Fica aí o meu convite para próximas conversas aí. Espero que em cenários de menos crise, de menos volatilidade, já com a gente podendo trabalhar, podendo sair na rua, podendo marcar reunião com os clientes, com os amigos e bola para frente.